Para finalizar a última aula da disciplina Bases Conceituais de Energia, vamos en esta ocasión a tratar un tema de transporte y consumo de energía. Então, os temas que a continuação vamos ver são consumo de energia, transporte de combustíveis fósseis, refino de petróleo, transmissão de energia elétrica e consumo de energia por sectores. Então, como vimos na aula anterior, existe un diagrama que muestra el flujo de energía de un país y en ese flujo de energía se observa desde la producción de energía hasta el uso final de energía. Una de las etapas más importantes en ese flujo es o tema do transporte de energia, porque a partir da produção, esse energético, essa energia primária vai ter que chegar até algum lugar para obter a energia secundária. E a seguir vem o consumo. Portanto, o consumo de energia pelos diversos sectores de um país. Diversos sectores são sector, por exemplo, industrial, comercial, sector transportes, agropecuário, serviços, residencial. Então, todos esses sectores requerem a produção e transporte de energia primária e da energia secundária para possibilitar sua utilização. Então, é isso que vamos ver a continuação. Em primeiro termo, o transporte de combustíveis fósseis. Ao lado das atividades de exploração e produção de combustíveis fósseis, estão em igualdade de importância as operações de transferência e estocagem de combustíveis. Ou seja, todo o que se refere a transferência e estocagem é sumamente importante para possibilitar a segurança energética de um determinado país. E as operações de transferência e estocagem se iniciam após a prospecção, quando se necessita transportar o petróleo. Isso se realiza por oleoductos, por gasoductos ou navios. Existem diversas formas de transportar esse combustível dependendo da localização e das condições de um determinado país. Um exemplo disso é o gasoduto Bolívia-Brasil. Esses combustíveis de origem fóssil que estão na Bolívia precisam ser transportados desde essas fontes que ficam nessa região aí de Santa Cruz de la Sierra e até as fontes, até essas fontes estão aqui, mas precisa todas as fontes ser integradas e conduzir neste caso o gás até o Brasil. E se construiu este gasoduto passando por Corumbá, pela região de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Três Lagoas, até chegar a Campinas, e de aí se deriva uma ramificação ao sul, Curitiba, Santa Catarina, até Rio Grande do Sul. E outra ramificação existe com direção a Rio de Janeiro, embora aí também existe uma interligação, porque já existem aí alguns outros gasoductos. Então vocês podem ver que existe um grande gasoduto e alguns que são interligados. Então todos esses, neste caso esse gás natural começa desde as fontes e o transporte é realizado por gasodutos e aí vai ao processamento e aos usuários finais. Isso também requer, como vemos, a construção de um enorme gasoduto que obviamente pode trazer consequências também de impacto ambiental, já que vai passar por uma área geográfica, neste caso da região amazônica, então pode existir uma série de impactos e para isso se requer fazer os estudos prévios de impacto ambiental
y a obra é enorme, ¿no? Movimento de maquinaria, terras, pessoas, enfim, tudo isso aí vai trazer impactos. E no mundo existem grandes gasoductos, ¿no? Nos diversos continentes y gasoductos, oleoductos. Ese gas natural, no caso, cuando donde no existe la posibilidad de construir oleoductos o gasoductos, es transportado por navíos. Aquí en este caso vemos una fotografía de transporte de gas natural liquefeito, denominado YNL. Ese gas primeramente esfriado, ¿no? Se requiere energía para eso. Y una vez resfriado, va en esos tanques, se transporta hasta algún lugar, hasta un puerto donde existen las condiciones para revertir un proceso. Y el gas otra vez comienza a circular por medio de gasoductos. Actualmente eso está aconteciendo en Europa, ¿no? Debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Los gasoductos ahí que venda a Rusia ficó interrumpido y grandes cantidades de gas natural están siendo transportados hacia el continente europeo de esta forma, proveniente de diversos países. Entonces existe esa tecnología ya, ¿no? Conocida de transporte de gas natural liquefeito, y todo ese transporte es enorme, ocupa muchos navíos grandes, de grandes cantidades, ¿no? de toneladas. En el transporte de petróleo existen petroleros gigantescos. El caso de este ejemplo, un Nokia Navis, un super petrolero de Noruega, que tiene varios nombres, ¿no? Y fue construido entre los años de 1979 a 81. Fue una de las mayores embarcaciones del mundo, con 458 metros de comprimento y 69 metros de largura. Fue danificado durante la guerra Irak y recolocado en operación en 91. Ahora es utilizado como una plataforma inmóvil para la industria petrolífera. El caso de este navío muestra, ¿no? Que ese transporte de petróleo se realiza ya desde muchas décadas de esa forma, y son enormes, ¿no? Navíos que transportan toneladas, ¿no? Muchos millares de barriles de petróleo a áreas donde vamos a ver que existen tratamientos, ¿no? De combustible. Otro caso es este petrolero griego o Aegean Angel. También vemos su tamaño, ¿no? de la estructura con relación aquí a lo que está en la superficie. Entonces son enormes navíos que transportan desde muchos kilómetros, ¿no? de distancia, atravesando océanos, canales. Entonces, existen lugares estratégicos del mundo donde existe un paso de esos navíos, ¿no? Esos lugares estratégicos son varios, ¿no? Como el Golfo Pérsico, el Canal de Panamá y así. Como podemos observar, todo eso ahí lleva implícitamente a cuestión geopolítica del mundo relacionada con el transporte de combustibles fósiles y aseguranza energética de los países. Una vez feito ese transporte, lo primero que se hace es almacenaje de los combustibles, y a partir de eso el refino. Eso se realiza en los denominados polos petroquímicos. Y un polo petroquímico es un complejo industrial donde diversas empresas realizan el procesamiento del petróleo con la finalidad de obtener diversos productos y subproductos posibles de ser utilizados de múltiples formas, porque lo que está siendo almacenado en este caso es el petróleo, ¿no? En estado bruto, y a partir de ese petróleo como materia prima es necesario obtener otros subproductos,
porque o petróleo contém centenas de compostos químicos e separá-los em componentes puros ou misturas de composição conhecida é praticamente impossível. O petróleo é normalmente separado em frações, de acordo com a faixa de ebulição dos compostos. Portanto, a produção de combustíveis derivados de petróleo se dá basicamente por meio da destilação de petróleo bruto em uma torre de destilação atmosférica, denominada assim por operar a uma pressão positiva bem próxima da atmosférica. Nessa torre atmosférica, o petróleo é fracionado nos derivados leves. E quais são esses derivados leves? O GLP, ou seja, gás liquefeito de petróleo, utilizado como combustível nas residências para cocção. A nafta leve, nafta pesada, querosene, óleo diesel leve e óleo diesel pesado. Todo isso se constituem os derivados leves. E também se obtém um produto de fundo chamado resíduo atmosférico. Então, como vemos, o refino de petróleo é realizado nesta coluna de destilação. Aqui o petróleo bruto entra a um grande recipiente que na realidade é um sistema superaquecido numa caldeira e se transfere a essa coluna de destilação, donde desde a parte superior até a inferior vão existir diversos substratos com temperaturas diferentes. Começando na parte inferior, 600 graus Celsius, aí vai diminuindo, 300 graus Celsius, 200, 120, 70, 40 e 20 graus Celsius, e em cada um desses substratos se obtém subprodutos. Então, começando por la parte de cima, existem os denominados, o gás, em estado gasoso. Depois vem a nafta, a gasolina, o querosene, o gasóleo, óleo lubrificante, o gasóleo pesado e aí embaixo ficam os resíduos, que seria matéria-prima para o asfalto, principalmente, para a construção de asfalto de ruas, estradas. Então, essa é a coluna de destilação, onde se obtém vários, essas denominadas frações obtidas do petróleo estão de acordo com a faixa de ebulição dos compostos. Então vemos, por exemplo, que o gás residual é um gás combustível em sua aplicação. O gás liquefeito de petróleo, que é temperatura de ebulição até 40 graus Celsius, está utilizado no gás combustível engarrafado, uso doméstico e industrial. A gasolina, que se obtém a temperatura entre 40 e 175 graus, é, como sabemos, combustível de automóveis e também é um solvente. O querosene, que está entre 175 e 135 graus de temperatura de ebulição, é utilizado para iluminação, combustível de aviões a jato. O gasóleo leve, que se obtém entre 235 a 35 graus, é diesel, utilizado também como combustível para fornos e outros usos. O gasóleo pesado, que se obtém entre 305 a 400 graus Celsius de temperatura de ebulição, é um combustível, uma matéria-prima para lubrificantes. Já os lubrificantes, que se obtêm entre 400 e 510 graus, são todos aqueles óleos lubrificantes utilizados em uma série de equipamentos mecânicos. E finalmente o resíduo, que temperatura acima de 510 graus, é o asfalto, piche, utilizado como impermeabilizante também. Então vemos que a partir do petróleo se obtém uma série de subprodutos com diversos usos. Com relação à energia elétrica, também quando o sistema é centralizado, também requer uma transmissão de energia. Hoje em dia existe como alternativa a geração distribuída, que é a geração é realizada no próprio local do consumo. É o caso dos telhados fotovoltaicos, e outras tecnologias que estão sendo utilizadas, mas ainda
em pequenos sistemas. Essa é denominada geração distribuída. Mas o que predomina ainda é a geração centralizada. Geração centralizada é quando muito longe, né, num lugar geográfico, dependendo da localização, está localizada a usina de energia. Uma vez que se obtém a energia elétrica por diversas formas, não seja nuclear, por termoeléctricas, hidreléctricas, essa energia vai passar a uma subestação de transmissão e a partir daí linhas de transmissão de alta voltagem, que pode ser por algumas dezenas de quilômetros até centenas, né, de chegar até denominadas subestações de energia que ficam próximas ao consumo. E aí vai existir um transformador que vai diminuir essa alta tensão e finalmente vem a distribuição em postes de energia até chegar ao uso final, né? Neste caso nas residências. Então vemos que a transmissão de energia elétrica para um modelo centralizado sempre se realiza geralmente em lugares afastados e por isso se construem essas linhas de transmissão que todas funcionam, a maioria em corrente alternada, porém também existe em corrente contínua. E por isso também é necessário construir as denominadas redes de distribuição de energia. E aqui neste desenho mostra todo o processo, desde a geração, no caso uma usina hidrelétrica, vai ao transformador que eleva a tensão, a alta tensão. A partir daí vem a etapa de transmissão, uma subestação de transmissão, depois vai chegar aí na subestação que vai já estar próxima aos usuários, né? Então aqui diminui a tensão e se faz a distribuição de energia com dispositivos de automação para distribuir essa energia e finalmente chega a uma série de usuários que podem ser de tipo industrial, serviços, setor comercial e residencial. Todos esses são os consumidores que vão utilizar uma série de equipamentos, como vimos na primeira parte desta oitava aula, uma série de equipamentos com sua respectiva eficiência e aí vai ser utilizada essa energia elétrica. Então, tudo isso constitui grandes sistemas, né, como dependendo do país. No caso do Brasil, temos aqui neste mapa a integração entre os sistemas de produção e transmissão do Brasil. Esse mapa é do Horizonte 2012. Foi publicado pela ONS em 2010, no qual vemos diversas linhas de transmissão em diversas tensões, em alta tensão, que integram, constitui todo isso um sistema interligado nacional, o SIN, que vai juntando a todas as centrais de geração e os diversos locais estão distribuídos no Brasil em diversos estados, municípios, né, e muito diversificado. Isso obviamente vai aumentando à medida que o país vai se desenvolvendo. Aqui já vemos o mesmo gráfico, só que com horizonte 2024. E vemos que já aumentou, né, os grandes linhões, os projetos, né, de juntar capitais, né, mesmo afastadas da Amazônia. Mas mesmo assim fica uma grande área, né, ainda sem redes interconectadas. E aí existem os denominados sistemas isolados, que utilizam combustíveis, principalmente petróleo. En algunos casos gas natural, mas predomina petróleo, utilizando aqueles geradores diesel, que foi mostrado numa aula. Bom, então, na maior parte de países, né, que estão em pleno crescimento em sua economia, existem todos esses projetos, né, porque vai crescendo o país, vai aumentando a população,
vamos requeriendo más energía para ser utilizada, ¿no? para los diversos sectores. E essa questão do consumo de energia é o objetivo desta aula, né? Ver os usos finais de energia. E existem consumidores de diversos tipos. Então, esses consumidores de energia utilizam a denominada energia final, neste caso aqui descrita por fonte, que pode ser lenha, bagaço de cana, carvão vegetal, álcool etílico, outras fontes primárias renováveis, energia elétrica, derivados de petróleo, neste caso são óleo diesel, óleo combustível, gasolina, gás liquefeito de petróleo, nafta, querosene, gás canalizado. Além disso, existem outras secundárias de petróleo, produtos não energéticos de petróleo e outras secundárias, como por exemplo o alcatrão. Então existe um consumo final por fonte e também por sector, né? Esse consumo final por sector podemos dividir assim em sector residencial, sector comercial, sector público, sector agropecuário, sector transportes. E dentro de transporte existe o transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, hidroviário. E também existe o sector industrial, que é muito diversificado, que pode ser fabricação de cimento, ferro-gusa, aço, ferros ligas, mineração e pelotização, não ferrosos e outros metais, a indústria química de alimentos e bebidas, têxtil, papel e celulose, cerâmica e vários outros, né, diversas indústrias que existem no país. E também existe uma parcela de consumo não identificado. Como vemos, esse consumo final por sector é também amplo. São os que, em realidade, vão utilizar a energia por meio de diversos equipamentos, diversos aparelhos de transformação, né, de produtos. Então vemos aqui que existe uma enorme quantidade de aparelhos elétricos que vão consumir a energia que foi gerada longe, né? E deveria ser e deve ser transportada por linha de transmissão. Então, só para chamar a atenção, numa residência urbana pode existir uma enorme quantidade de equipamentos que vão desde todos funcionam com energia elétrica, né? Utilizam motores ou algum outro dispositivo de uso final de energia elétrica. Van desde adegas, afiadores elétricos, aparelhos de som, aquecedores elétricos, aquecedores a gás, aspiradores, batedeiras, bebedouros, brinquedos. Enfim, é uma enorme lista que aqui coloquei em ordem alfabética e vai até finalmente rádios, refrigeradoras, sanduicheiras, secadoras, tanquinhos, televisores, tostadores, vassouras elétricas, ventiladores, todos esses equipamentos, DVDs, ferros de passar roupa, fogões, chuveiros, lavadoras de louças, lavadoras de roupa, liquidificadores. Então, se alguém, por curiosidade, faz uma lista do que tem em casa, resulta uma enorme quantidade de equipamentos que vão consumir energia elétrica e todos com uma eficiência determinada, né? Como vimos na primeira parte desta aula. O sector residencial, aqui desde o ponto de vista social, o consumo de energia residencial é da maior relevância, né? Porque essa energia é condição indispensável para se desfrutar das comodidades, as mais essenciais da vida moderna. Todos os equipamentos que mostrei na lista anterior vão indicar, né, que uma série de necessidades são atendidas. Alguns desses equipamentos têm maior importância do que outros, por exemplo, iluminação, ou a possibilidade de energia elétrica para ligar computadores, televisão. Todos adquirem grande importância porque já é considerada a energia elétrica como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico e pessoal.
Então, contar com energia elétrica hoje em dia ter as possibilidades, né, em casa ou no sector público de ter acesso a uma série de dispositivos, a uma série de serviços, de benefícios. Quem não tem energia elétrica fica sem possibilidades, né, de atender suas necessidades e tanto necessidades corporais ou também espirituais, né, de educação, uma série de questões envolvidas nisso. Aqui no Brasil, esse setor, aqui o consumo residencial no balanço energético nacional de 2022 mostra que houve um pequeno crescimento, né? Em 2020 foi de 28,3 megatoneladas equivalentes de petróleo e em 2021 passou para 28,5. Neste caso seria milhões, né, de toneladas equivalentes de petróleo. E aqui a energia elétrica é a fonte prioritária no setor residencial para iluminação, refrigeração de ambientes, uso de eletrodomésticos. A curiosidade é que a lenha, né, a lenha é uma fonte que vem decrescendo em participação, mas também permanece, né, ainda em grande quantidade para diversos usos. A seguir vem o GLP, utilizado principalmente nos fogões para a cocção. O gás natural, em alguns casos, existe gás natural canalizado que chega às residências e substitui, né, o uso de eletricidade e lenha. E o crescimento não é grande, né, comparado, assim, está na ordem de 1,6%. E aí vem aos poucos o crescimento da energia solar térmica para aquecimento de água e outros, né, outras fontes. Então esse seria o comportamento do sector residencial nestes últimos anos. E nesse caso do sector residencial, vemos que existe aqui a distribuição na matriz energética desse sector foi marcada nos últimos 10 anos pelo uso de energia elétrica, lenha e GLP, com participação muito pequena de gás natural. Então, aqui neste gráfico está mostrando como foi o desenvolvimento desse sector residencial desde 2012 até 2021 e indicando aqui nesse caso energia elétrica em azul, aqui mostra a GLP em verde e em amarelo está a lenha vegetal. Como vemos, destaca em grande quantidade de energia elétrica. Então, a energia elétrica no Brasil é majoritariamente oriunda de fontes renováveis. Portanto, a participação de fontes como a lenha em patamares próximos a 30%, associada ao crescente uso da eletricidade acima de 40%, permite ao sector residencial apresentar índice de renovabilidade de 66%. Isso aí é o que menciona o Balanço Energético Nacional de 2022. E todas essas informações mostram o retrato do setor residencial consumidor de energia a través de equipamentos de uso final. E nesse setor residencial, assim vemos aí a curva de carga típica. Essa curva de carga depende também da região, do clima de cada cidade, né, de diversos estados, vai ter uma curva de carga diferente. Mas típico é assim, né, que o chuveiro se utiliza, aqui está em vermelho, é o que eleva o pico, né, de consumo de energia elétrica, principalmente por volta entre 19 e 20 horas. A iluminação, a mesma coisa, representa isso aí, um consumo no horário noturno, entre as 17 até as 23 horas mais ou menos. Depois vem a geladeira, né, que ela tem um maior consumo, fica ligada, né, o tempo todo, dependendo do termostato, né,
mas tem um pico nos horários noturnos, por maior abertura de portas da geladeira. E também aqui vemos esta geladeira fica assim constantemente, e o que falei aqui deste pico corresponde a TV e vários outros usos. E outros equipamentos também ficam do mesmo comportamento do que a geladeira. Em outras palavras, aqui, supondo que a geladeira não tenha assim controle adequado de termostato, como mostrei na aula anterior, pode acontecer que tenha picos, né, de elevação. Mas hoje em dia, com a qualidade, né, de fabricação dos equipamentos, a melhoria na eficiência energética, tudo isso aí está sendo controlado. Em conclusão, os maiores equipamentos que levam o pico na curva de carga típica do consumo de energia elétrica do setor residencial são o chuveiro, a iluminação e a TV e uma linha 24 horas do dia. Ya nesse sector residencial finalizando, presenta más do consumo. Geladeira também 30%. A seguir, lámpadas 15%. Depois vem o ferro elétrico com 7%. A máquina de lavar 5% e diversos outros equipamentos representa o 13% do consumo. Então chuveiro, geladeira e iluminação representam a maior parcela de consumo numa residência. Passemos ao sector agropecuário. No sector agropecuário existem muitos usos na agricultura principalmente, né? Associado a pecuária. Então existem energéticos usados para geração de calor nesse sector agropecuário, como são a lenha, óleo combustível, GLP, gás natural, e também aqueles usados para a força motriz, principalmente que utilizam diésel. A energia elétrica no sector agropecuário é utilizada principalmente para geração motriz estacionária, geração de calor e iluminação. E nesse sector agropecuário existem muitos equipamentos que vão desde resfriadores de leite, sistemas de ordenha, de menor ou maior porte, né? Então são grandes equipamentos, dependendo do tamanho também, né? Desse sector, dessa fazenda agropecuária. Aqui está neste gráfico também do Balanço Energético Nacional 2022, como está aqui a estrutura do consumo no sector agropecuário. Engloba desde o ano 1975 até agora, né, 2020. Então, na realidade vemos que houve a queda de alguns. A lenha, por exemplo, era muito mais intensa na década de 70 do século passado, foi diminuindo radicalmente até o início deste século, e a partir daí se manteve numa faixa entre 20 a 30% até hoje. No caso, por exemplo, da energia elétrica, foi em aumento, né? Desde 75 ela vem aumentando cada vez mais, e o óleo diesel também teve picos e uma queda. E assim, né, podemos ver vários outros componentes, né, desse sector agropecuário em termos de energia, também estão em crescimento. Então esse seria o comportamento do consumo no sector agropecuário. Agora, nesse sector agropecuário também é necessário mencionar que aqui se utilizam diversos equipamentos, máquinas, instrumentos de medição e de controle, ferramentas especiais, materiais de processamento eletrônico de dados, materiais de consumo, etc. Tudo dependendo da sofisticação de alguma fazenda, alguma indústria que participa do sector agropecuário.
Como aparelhos podemos mencionar geladeras, radios, ordenadeiras, televisores, chuveiros eléctricos, resfriadores, ventiladores, equipamentos leiteiros, máquinas para fazer forragem para as vacas, estufas eléctricas, motores grandes y pequeños y etcétera. En ese sector también se utiliza combustibles fósiles como diésel, gasolina y también leña, gas natural, biogás, obtenido, ¿no?, con biodigestores, denominado gas metano, ¿no?, que está contido en ese biogás. Entonces vemos que ese sector agropecuario es un grande consumidor de energía. Ya en un sector así rural, a intensidade de uso de energia é muito menor, não? Porque ainda permanece simultaneamente o avanço, não, da grande indústria agropecuária. Existe o trabalho tradicional, onde ainda permanece o uso da energia humana, o uso da energia animal através do arado com bois, mas já no sector mais moderno, mais sofisticado, já se utiliza maquinaria, né, como tractores, colheitadeiras, e obviamente o consumo de energia é muito maior. Em conclusão, no mundo, em muitos países, permanece de forma simultânea a agricultura familiar tradicional e agriculturas agropecuárias, né, melhor falando, de grande porte. Então, esses sectores, além disso, estão acompanhados pelo sector transportes, que el sector transporte es uno de los mayores consumidores de energía. Y aquí podemos mencionar vehículos de diferentes modalidades de transporte colectivo, de carga y vehículos de transporte individual. Entonces el consumo energético aquí en este sector depende de la modalidad de tipo de transporte. O sea, un vehículo de carga pesado va a consumir un tipo de combustible comparativo a un de uso individual. Entonces ese sector de transportes también en el sector así en este sector es complejo, porque além disso existe transporte bastante rudimentario o tradicional, ¿no?, en algunos locales, dependiendo del tipo de desenvolvimento económico, do nível de desenvolvimento da localidade, mas no mundo ainda se pode verificar transporte assim precário ou utilizando ainda animais, embora isso ainda hoje em dia já é bastante pouco, né, a quantidade de transporte dessa forma, mas ficou assim como uso turístico, é bastante pequeno, né? Agora o que predomina também é o uso de animais. Entonces, en algunos lugares remotos donde no existen estradas, lugares propios para carros, vehículos, existe transporte utilizando caballos, mulas, llamas, cachorros, carros de boi, camelos. Isso ainda permanece, né, en varios países, ese tipo de transporte tradicional. Observando aquí a estructura de consumo del sector transportes do Brasil, segundo o Balanço Energético Nacional 2022, vemos que no topo permanece desde el año 75, que comenzó a subir ahí, y permanece prácticamente en una línea en torno de 50-55% del consumo de óleo diésel. Y houve una queda grande da gasolina desde los años 75 hasta los años 90, principalmente por la entrada de etanol, en este caso era o agua hidratado en esa fase. Después, como ya vimos, hubo toda una historia no relacionada con el proálcool, y aquí se mantuvo después con la entrada de los carros, vehículos flex, y la gasolina comenzó otra vez a ser utilizada, mas permanece así en una faixa en torno de 25 a 30% de esa estructura. Mas a partir principalmente de este século, ¿no?, con inicio de este século, comenzó uso de gas natural, principalmente por la entrada, ¿no?, en operación de ese gasoducto Bolivia-Brasil. Y también a partir de 2006, por ahí, comenzó o uso do biodiesel.
y la legislación para misturar con diésel también comenzó a ser aprimorada, y ese uso de biodiesel está en aumento. Entonces, esta sería a estructura do consumo do sector transportes. Ahora, en ese sector transportes es necesario mencionar que existen diversos vehículos, ¿no? El mayor consumidor de energía, 58,3%, representa el sector del transporte rodoviario. Después ya ve el transporte ferroviario con 25,2%, o denominado aquaviario, o sea, que utiliza navíos, está en 12%, y otros vehículos 4,5%. Esta sería la matriz de transporte de cargas para el año 2021. De esa, vemos que el grande consumidor de energía es el sector rodoviario. Aquí podrían ser tomadas acciones, ¿no?, de una grande parcela de este sector rodoviario de transporte de cargas, podría pasar al sector ferroviario con mayor eficiencia. Ahí entra la cuestión, ¿no?, de la discusión de qué es eficiencia y las consecuencias disso, ¿no?, no consumo de energía. El transporte ferroviario ainda permanece en el Brasil. Existen, aquí en este mapa podemos ver que ese transporte ferroviario sufrió algunos, antes predominaba el transporte de pasajeros también, hoy en día hay más de carga, mas existe grande cantidad ainda de esas ferrovías distribuidas no Brasil, y ese transporte ferroviario puede ser aprimorado. El transporte hidroviario incluye transporte marítimo, fluvial, lacustre, engloba navíos de diversos tamaños, son utilizados para cargas, ¿no?, cargas provenientes de la industria, del sector de mineración, agropecuario, y también es utilizado principalmente en la región norte del país para el transporte de personas, além de carga de personas. Y en ese sector se utiliza principalmente óleo combustible. Entonces es un sector de grande consumidor de energía, y el mayor de todos es el sector industrial, porque la industria es muy amplia, diversificada y de grande tamaño. Entonces existen procesos industriales para fabricar cimento, ferrogusa, mineración, química, alimentos y bebidas, a industria textil, de papel y celulosa, y varios otros. Y todos son sofisticados, ¿no?, grandes consumidores de energía, por ejemplo en el procesamiento para obtener cerveza. Aquí vemos una fábrica de cerveza, utiliza muchos procesos, que desde los insumos, ¿no?, transporte de insumos, de materia prima, hasta a fabricación do producto en sí, ¿no?, pasando por muchos procesos que van finalmente a determinar el producto, ¿no?, que va a ir a ser distribuido para venta al público, en este caso cerveza. Cada una de esas etapas son consumidoras de energía eléctrica, o también derivados de combustibles fósiles. Entonces ese sector industrial permanece también al lado del sector industrial artesanal, en pequeña medida, ¿no?, que hizo ahí, por ejemplo, la fabricación de farina de mandioca. La farina de mandioca, como sabemos, es muy utilizada en Brasil, mas engloba, ¿no?, desde la extracción de leña, o sea, aquí precisamos florestas, árboles, obtener leña, secagem, y aquí se utiliza después todo un proceso, ¿no?, de obtener un producto que es mandioca, hasta después de varios procesos artesanales que incluyen varias etapas, llega a esos hornos donde se utiliza esa leña, y por medio del calor para torrar a farina, llega finalmente al mercado, ¿no?, donde se distribuye. En realidad representa un sector también, ¿no?, consumidor de energía, en este caso de materia prima de origen de biomasa, ¿no?, que es una materia renovable. Mas puede ser, ¿no?, si se utiliza en grande cantidad y si no se toman las medidas adecuadas, puede ocasionar problemas, ¿no?, en el medio ambiente también.
mas o grande sector industrial do Brasil está representado, ¿no?, por la grande industria. Y como vemos aquí también este gráfico de Duben 2022 muestra que a leña se utiliza, ¿no?, en la orden de entre máximo 10 a 2 a 15% por ahí. Permanecen así desde el año 93 prácticamente la misma cantidad, ¿no?, en el sector industrial. El bagazo de cana también comenzó a ser utilizado a partir también de la fabricación de azúcar y de etanol, ¿no? Cuando comenzaron las industrias de ese sector a producir etanol, aumentó también la producción de bagazo de cana, que hoy en día también se utiliza como materia para combustible para producir energía eléctrica. El óleo combustible, que era intenso, ¿no?, en los años 70, el uso de óleo combustible fue disminuyendo hasta llegar a una mínima cantidad ya actualmente. Más al contrario, a la energía eléctrica fue en aumento, ¿no? Aquí estaba en una falla muy pequeña y fue aumentando, ¿no?, con el paso de los años. Entonces muchas industrias comenzaron a utilizar electricidad, ¿no? Y el gas natural también comenzó a entrar a los pocos, y varios otros energéticos son consumidos, ¿no?, en la industria. Aquí en este caso estamos mostrando carbón mineral, ¿no? También entró en la industria relacionada principalmente con ciertos productos como azo y otros, ¿no?, que vamos a mostrar. Carbón mineral y coque comenzó a entrar también en estas últimas décadas, principalmente a se intensificar a partir de la década de los 80. Entonces esa sería la estructura del sector industrial, y vemos aquí ahora específicamente del sector cimento. O sea, cada industria va a tener su propia forma, ¿no?, de utilizar energía. Muestra más claramente el consumo. En el sector cimento, por ejemplo, entre los años de 70 hasta la década de 80 era bastante, ¿no?, carbón mineral. Ahí fue disminuyendo hasta una mínima cantidad de actualmente. El óleo combustible tiene un grande consumo en la década de 70, disminuyó un poco en los años 80 y creció otra vez en los años ahí de la década de 90, y después otra vez disminuyó. La energía eléctrica en ese sector de cemento fue también así, no tiene así un comportamiento de ese tipo hasta llegar a la actualidad de esa forma. Lo que se consume en grande cantidad hoy en día es coque de petróleo, y disminuyó también el carbón vegetal. Entonces sería la estructura del sector cimento. Veamos ahora la estructura del sector de ferro gusa y azo. Entonces, como vemos, la mayor parte aquí de insumos energéticos son coque de carbón o mineral. Ese coque de carbón mineral se utiliza en grande cantidad. El carbón vegetal también, sabe que en los últimos años hubo una disminución. Energía eléctrica también entra en ese sector de fabricación de azo. El gas de coquería, que también es otro tipo de gas, ¿no?, el óxido de coque, se utiliza hoy en día. El gas natural y óleo combustible, que disminuyó. Esa sería la estructura del sector ferro gusa y azo. Por último, aquí quiero mostrar, como ya es costumbre, alguna bibliografía. Importante en eso ahí es observar el balance energético nacional. Siempre a última edición, ¿no?, que sabiendo que el balance energético nacional publicado en un año muestra la situación del año anterior. Entonces esa es una buena referencia bibliográfica para observar cómo es el consumo de los diversos sectores del Brasil. Ahora, un libro que engloba diversos aspectos de esta área sería Energía, Medio Ambiente y Desenvolvimiento, de José Gondelberg y Osvaldo Lucón.
A última edição, terceira edição, é de 2008. É um livro interessante que mostra uma discussão de diversos aspectos da energia no Brasil e no mundo, desde o ponto de vista também da física e da parte social e de desenvolvimento. Então são as duas referências que menciono para esta aula. Termino por aqui e muito obrigado e bom estudo.